Hoje, no Bíblia Comentada, mergulhamos na profundidade de um dos temas mais fundamentais da fé cristã, a inerrância da Bíblia. Em um mundo onde a verdade se tornou relativa, onde opiniões e ideologias mudam como o vento, há um livro que permanece inabalável, imutável e eternamente confiável. Mas será que podemos realmente confiar na Bíblia? Ela é, de fato, a palavra infalível de Deus? Como podemos ter certeza de que cada letra de cada palavra e cada ensinamento foram preservados com absoluta precisão ao longo dos séculos? Desde os tempos antigos, as Escrituras foram alvo de ataques, tanto externos quanto internos. Reis tentaram queimá-la, filósofos a desafiaram, críticos tentaram desacreditá-la, mas nenhuma dessas investidas foi capaz de apagar sua luz. Ao contrário, quanto mais tentam destruí-la, mais ela se fortalece. Como explicar que um livro escrito por cerca de 40 autores, ao longo de 1.500 anos, em 3 continentes diferentes e em 3 idiomas distintos, possua uma unidade perfeita, sem contradições essenciais? Como entender que profecias escritas centenas de anos antes se cumpriram com precisão cirúrgica? Como negar o impacto transformador que essa palavra tem exercido sobre indivíduos e nações ao longo da história? A inerrância da Bíblia não é um detalhe teológico insignificante. Ela é a espinha dorsal da fé cristã. Se a Bíblia contivesse erros, como poderíamos confiar em suas promessas? Se sua mensagem estivesse distorcida, como saberíamos a verdade sobre Deus, sobre o pecado, sobre a salvação? Jesus afirmou com autoridade: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. João capítulo 17, versículo 17. Isso significa que a Escritura não apenas contém verdades, mas é a própria verdade absoluta, sem mistura de erro ou corrupção. Neste estudo, investigaremos como a própria Bíblia reivindica sua inerrância, exploraremos o papel do Espírito Santo na preservação dos manuscritos e examinaremos a veracidade da Escritura sob os aspectos espiritual, moral, histórico e científico. Percorreremos páginas sagradas e registros históricos para compreender por que a palavra de Deus continua sendo o fundamento seguro para aqueles que buscam a verdade. Prepare-se para uma jornada onde cada versículo será uma peça de um grande mosaico divino, revelando que a Bíblia não é apenas um livro antigo, mas a voz viva de Deus para todos os tempos. A Escritura permanece firme, enquanto os ventos da dúvida sopram sem jamais conseguir derrubá-la. Vamos juntos descobrir por que a Bíblia é inerrante e o que isso significa para a nossa fé e para a nossa vida. A inerrância da Bíblia é a doutrina que afirma que as Escrituras Sagradas são totalmente verdadeiras e livres de erro em tudo o que ensinam. Isso inclui tanto os temas espirituais e morais, quanto as informações históricas e científicas que nelas aparecem. O fundamento dessa crença está no fato de que a Bíblia é a palavra de Deus, e Deus não pode mentir nem errar. Números capítulo 23, versículo 19. Tito, capítulo 1, versículo 2. Hebreus capítulo 6, versículo 18. Se Deus é perfeito e sua palavra vem dele, então ela deve ser absolutamente confiável. A inerrância não significa que a Bíblia usa uma linguagem científica moderna ou que não emprega metáforas, hipérboles e figuras de linguagem. Pelo contrário, a Escritura usa linguagem comum ao seu tempo e contexto, mas sempre transmite a verdade com precisão. Jesus afirmou essa confiabilidade ao dizer que nem um jota ou um tio passariam da lei sem que tudo se cumprisse. Mateus capítulo 5, versículo 18. Isso nos mostra que a própria Bíblia reivindica para si mesma uma autoridade absoluta. A Escritura reivindica sua própria inerrância ao apresentar-se como a palavra de Deus que não pode ser quebrada. João capítulo 10, versículo 35. Esse conceito é reiterado em Hebreus capítulo 10, versículos 15 ao 17, onde o autor cita o Espírito Santo como a fonte da revelação. Essa passagem mostra que a inspiração divina garante que o que está escrito é verdadeiro e confiável. A mesma ideia aparece no Salmo de número 119, verso 160, que declara: a soma da tua palavra é a verdade, e cada uma das tuas justas ordenanças dura para sempre. Isso significa que a verdade da Escritura não está apenas em partes isoladas, mas em seu todo. Assim, a Bíblia não apenas contém a verdade, mas é a própria verdade revelada por Deus.
Outro texto essencial é João capítulo 17, versículo 17, onde Jesus ora ao Pai dizendo: "Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade." Isso mostra que a palavra de Deus não apenas comunica a verdade, mas é a própria verdade que transforma e santifica. No Salmo de número 12, versículo 6, lemos que as palavras do Senhor são palavras puras, prata refinada em cadinho de barro, purificada 7 vezes. Esse refinamento representa a perfeição absoluta da revelação divina. A infalibilidade e a inerrância da Bíblia andam juntas. Infalibilidade significa que a Escritura não pode falhar em cumprir seus propósitos e promessas, pois foi inspirada pelo Espírito Santo. João capítulo 14, versículo 17, fala sobre o Espírito da Verdade, que guia os discípulos à verdade completa. Esse mesmo Espírito inspirou os profetas e apóstolos para que registrassem as palavras de Deus sem erro. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21. Essa inspiração garante que a mensagem bíblica seja preservada e cumprida, como Isaías, capítulo 55, versículo 11 afirma: "Assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei." Ao longo da Bíblia, vemos a reafirmação dessa verdade. Paulo escreve em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Se ela é inspirada por Deus, então é sem erro. O próprio Jesus confiava plenamente nas Escrituras, citando-as com autoridade para corrigir erros e ensinar sobre o reino de Deus. Mateus capítulo 4, versículos 4 ao 7. Mateus capítulo 22, versículo 29. A Bíblia não é um livro como qualquer outro. Ela possui uma harmonia única, mesmo tendo sido escrita por cerca de 40 autores ao longo de mais de 1.500 anos. A precisão das profecias cumpridas e a forma como seus ensinos permanecem relevantes ao longo dos séculos demonstram sua confiabilidade. Muitos tentam encontrar falhas na Escritura, mas quanto mais se investiga, mais sua integridade se confirma. A inerrância da Bíblia não se baseia apenas na fé, mas também em evidências. A arqueologia tem confirmado diversos relatos históricos das Escrituras. Por exemplo, a existência dos hititas, que antes era questionada, foi confirmada por descobertas arqueológicas. O mesmo aconteceu com as cidades de Sodoma e Gomorra, que foram identificadas em escavações próximas ao Mar Morto, mostrando sinais de destruição pelo fogo. Esses achados reforçam que o relato bíblico é confiável. Além disso, as promessas e princípios bíblicos continuam sendo eficazes na vida daqueles que confiam na palavra de Deus. Quando Jesus disse que céus e terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar, Mateus capítulo 24, versículo 35, ele reafirmou que a Escritura é eterna e digna de total confiança. A Bíblia não apenas reivindica sua inerrância, mas demonstra essa verdade por meio de sua coerência interna, cumprimento de profecias e impacto transformador. A Escritura é a luz que ilumina o caminho da humanidade, Salmo de número 119, verso 105. E aqueles que seguem sua verdade encontram direção e segurança. O Espírito Santo não apenas inspirou as Escrituras, mas também preservou cada palavra para que chegasse até nós de forma fiel. Se Deus é soberano sobre todas as coisas, então não permitiria que sua revelação fosse perdida ou corrompida a ponto de se tornar irreconhecível. A promessa de que sua palavra permaneceria para sempre está em Isaías capítulo 40, versículo 8. Seca-se a erva, murcha a flor, mas a palavra de nosso Deus subsiste eternamente. Essa preservação se deu através dos manuscritos ao longo da história, tanto dos originais quanto das cópias fiéis feitas com extremo cuidado. Os manuscritos autógrafos são os textos originais escritos pelos próprios autores bíblicos sob a inspiração direta do Espírito Santo. Moisés escreveu a Torá, Êxodo capítulo 24, versículo 4. Os profetas registraram suas palavras. Jeremias, capítulo 36, versículo 2, e os apóstolos escreveram os ensinamentos de Cristo e as doutrinas da igreja primitiva. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 37. Esses documentos eram tratados com enorme reverência, pois eram considerados a palavra viva de Deus. O cuidado em preservá-los pode ser visto no tratamento que os judeus davam às Escrituras, guardando-as no templo e depois nas sinagogas, como foi o caso do rolo de Isaías, que Jesus leu em Lucas capítulo 4, versículo 16 ao 20.
Com o tempo, os autógrafos se desgastavam pelo uso e precisavam ser copiados. Isso nos leva aos manuscritos apócrifos, que são cópias dos originais feitas com grande precisão pelos escribas e escribas sacerdotais. Os copistas judeus tinham métodos rigorosos para evitar erros, contando letras, palavras e até checando a posição exata de cada caractere no texto. Se um erro fosse encontrado, o manuscrito era descartado e uma nova cópia era feita. Os manuscritos do Mar Morto, descobertos em 1947, confirmam a extrema fidelidade das cópias hebraicas ao longo dos séculos. O texto de Isaías encontrado entre esses manuscritos, datado de cerca de 200 anos antes de Cristo, é quase idêntico às versões massoréticas do século X depois de Cristo, mostrando como Deus preservou sua palavra. No Novo Testamento, as cópias eram feitas e distribuídas rapidamente entre as igrejas. O Espírito Santo conduzia os apóstolos a escrever, e os cristãos copiavam e espalhavam os escritos apostólicos como autoridades divinas. Paulo instruiu que suas cartas fossem lidas publicamente e compartilhadas entre as igrejas. Colossenses capítulo 4, versículo 16. Demonstrando que desde cedo havia o entendimento de que aqueles escritos eram a palavra de Deus. Pedro reconheceu os escritos de Paulo como escritura inspirada, 2 Pedro capítulo 3, versículo 15 ao 16, e João alertou sobre a seriedade de qualquer tentativa de alterar o que foi revelado. Apocalipse capítulo 22, versículo 18 ao 19. Ao longo dos séculos, as escrituras foram copiadas e traduzidas, sempre com um alto nível de precisão. Mesmo que variações textuais tenham surgido em algumas cópias, nenhuma delas afeta a doutrina central da fé cristã. O Espírito Santo guiou o processo de preservação para que a essência da revelação fosse mantida. O próprio Jesus testificou da confiabilidade da palavra quando disse em Mateus capítulo 5, versículo 18, que nem um jota ou um tio passaria sem que tudo se cumprisse. Por outro lado, nem todos os escritos que surgiram ao longo da história podem ser considerados inspirados. Existem os chamados livros apócrifos e pseudoepígrafos. Os apócrifos são escritos religiosos antigos que não foram incluídos no cânon das Escrituras porque não atendiam aos critérios de inspiração divina, autenticidade e coerência com a revelação de Deus. Entre eles estão livros como Macabeus, Tobias e Sabedoria, que fazem parte da Septuaginta, mas que não eram reconhecidos como inspirados pelos judeus e foram rejeitados pelos reformadores protestantes. Jesus e os apóstolos nunca citaram os apócrifos como escritura, e o próprio cânon hebraico não os incluía. Os pseudoepígrafos, por sua vez, são livros falsamente atribuídos a personagens bíblicos, mas que não têm origem inspirada. Alguns deles incluem o Evangelho de Tomé, o livro de Enoque e outros escritos gnósticos que tentaram distorcer a mensagem bíblica. Esses textos frequentemente apresentam ensinos contrários à revelação divina e eram rejeitados pelos cristãos primitivos. Paulo advertiu contra esses escritos em Gálatas capítulo 1, versículo 8 ao 9, quando disse que qualquer evangelho diferente do que foi pregado pelos apóstolos deveria ser rejeitado. A diferença entre os livros inspirados e os que não são está na preservação da verdade divina. Deus garantiu que sua palavra verdadeira fosse reconhecida, protegida e transmitida sem corrupção essencial. Isso reforça que a Bíblia não apenas contém a verdade, mas é a verdade imutável e eterna. A verdade é um dos pilares centrais das Escrituras, pois a própria Bíblia reivindica ser a expressão absoluta da vontade de Deus. A palavra de Deus não apenas contém verdades, mas é a verdade em sua essência. Como Jesus afirmou em João capítulo 17, versículo 17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Isso significa que não há erro ou engano em suas páginas, pois cada palavra provém de Deus, que é a fonte suprema da verdade. Números capítulo 23, versículo 19. Essa realidade coloca as Escrituras como fundamento seguro para a fé, vida e conhecimento, transcendendo qualquer tentativa humana de relativizar sua autoridade. A Bíblia não apresenta uma verdade parcial ou limitada, mas a verdade plena e absoluta. Salmos de número 119, verso 160, declara que a soma da tua palavra é a verdade, e cada uma das tuas justas ordenanças dura para sempre. Isso significa que a verdade bíblica não se encontra apenas em trechos isolados, mas em sua totalidade. Esse princípio ficou evidente na própria história da Igreja, pois desde os primeiros séculos os cristãos reconheceram que a Escritura era inerrante e plenamente confiável.
Quando Jesus declarou em Mateus capítulo 5, versículo 18, que nem um jota, nem um tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Ele estava afirmando a natureza imutável da palavra de Deus. Os apóstolos também reafirmaram essa posição. Paulo, em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, diz que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Se ela é inspirada por Deus, então não pode conter erro. Além da verdade plena da Escritura, há também a sua verdade espiritual e moral. A Bíblia não apenas apresenta fatos e narrativas, mas transmite os princípios que guiam a humanidade para a retidão e o relacionamento com Deus. Em João capítulo 14, versículo 6, Jesus declarou: "Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim." Essa afirmação mostra que a verdade espiritual e moral revelada na Escritura está centrada em Cristo, que é a palavra viva. João capítulo 1, versículo 1. Isso significa que os ensinamentos bíblicos não são meros conselhos éticos, mas a revelação da justiça divina. Salmos de número 12, versículo 6, confirma essa realidade ao afirmar que as palavras do Senhor são palavras puras, prata refinada em cadinho de barro, purificada 7 vezes. A ideia aqui é que a palavra de Deus não contém mistura de erro ou corrupção, mas é absolutamente confiável e perfeita. Na história da humanidade, a moralidade baseada na Bíblia tem sido a base para as leis e os princípios da justiça. Os 10 mandamentos, dados a Moisés em Êxodo, capítulo 20, tornaram-se a referência para os sistemas jurídicos das nações ocidentais. Jesus, em Mateus capítulo 22, versículos 37 ao 40, resumiu toda a lei em 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Essa verdade moral transformou sociedades, levando ao fim de práticas bárbaras e injustas, como a escravidão, e influenciando a criação de sistemas de caridade e direitos humanos. A verdade moral da Escritura também se destaca ao confrontar o pecado e chamar as pessoas ao arrependimento, como registrado em Hebreus capítulo 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Além da verdade espiritual e moral, a Bíblia também carrega a verdade histórica e científica. Embora seu propósito principal não seja ser um livro de história ou ciência, ela apresenta relatos precisos sobre os eventos e sobre o funcionamento do mundo natural. A arqueologia tem continuamente confirmado a veracidade dos relatos bíblicos. Descobertas como os manuscritos do Mar Morto, a existência dos hititas e a destruição de Sodoma e Gomorra reforçam a precisão dos registros bíblicos. Em relação à ciência, a Bíblia já declarava verdades que a ciência moderna veio a confirmar séculos depois. Em Isaías capítulo 40, versículo 22, está escrito que Deus está entronizado acima do círculo da terra, sugerindo a esfericidade da terra muito antes de os homens chegarem a essa conclusão. Jó capítulo 26, versículo 7, diz que Deus suspende a terra sobre o nada, um conceito que descreve com precisão a posição do nosso planeta no espaço. Em Levítico, capítulo 11, Deus instruiu Israel sobre normas de higiene e alimentação que evitavam contaminação e doenças, princípios que a ciência médica só veio a compreender plenamente muitos séculos depois. A confiabilidade histórica da Bíblia também se evidencia nos relatos sobre Jesus Cristo. Os evangelhos foram escritos por testemunhas oculares e circulavam entre as primeiras comunidades cristãs enquanto ainda havia pessoas vivas que podiam confirmar ou refutar seus relatos. Os escritos do historiador judeu Flávio Joséfo e do romano Tácito também mencionam Jesus e sua crucificação, corroborando os registros do Novo Testamento. O próprio fato de que o cristianismo cresceu em meio à perseguição e transformou o mundo é uma evidência da verdade das Escrituras e do poder de sua mensagem. A palavra de Deus é, portanto, a verdade em todas as áreas em que se propõe a falar. Sua confiabilidade é sustentada pela história, pela arqueologia, pela ciência e, acima de tudo, pelo seu impacto real na vida daqueles que creem. Os que tentam desacreditar a Bíblia ao longo dos séculos têm sido desmentidos por novas descobertas e pelo testemunho vivo da Igreja que continua a crescer e a proclamar essa verdade inabalável. A inerrância da Bíblia não é um conceito abstrato ou um argumento teológico distante da realidade.
Pelo contrário, é uma verdade viva, palpável e experimentável. A palavra de Deus não apenas sobreviveu aos séculos, mas tem moldado impérios, desafiado reis, transformado corações e atravessado tempestades de ceticismo sem perder sua essência. Cada linha, cada verso e cada palavra das Escrituras carrega um peso eterno. Uma voz que ecoa do passado e ressoa no presente com a mesma autoridade e poder. Não há livro que tenha sido mais atacado, perseguido e tentado ser apagado da história do que a Bíblia. Governos tentaram bani-la, impérios tentaram queimá-la, críticos tentaram refutá-la. E mesmo assim, aqui está ela, intacta, viva, moldando o destino da humanidade. Voltaire, o filósofo iluminista francês, declarou no século XVIII que a Bíblia logo seria esquecida e que em 100 anos ela se tornaria obsoleta. Mas, ironicamente, 100 anos depois de sua morte, sua própria casa foi usada para imprimir exemplares da Bíblia. Esse é o testemunho do poder da palavra de Deus. Não é apenas um livro entre muitos, mas a revelação viva do Criador ao homem. A Escritura é como um farol em meio à escuridão do mundo. Quem tenta navegá-la sem a luz da palavra se perde, naufraga em ideologias passageiras, em conceitos humanos que se dissolvem com o tempo. Mas aquele que crê, que se firma nela, encontra o caminho, pois está escrito: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Salmo de número 119, verso 105. Jesus reafirmou essa verdade quando disse: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mateus capítulo 24, versículo 35. Isso significa que tudo que hoje parece sólido, nações, teorias, filosofias, um dia desaparecerá, mas a palavra permanecerá imutável. A história comprova que aqueles que tentaram desconstruir a Bíblia acabaram perecendo, enquanto ela seguiu intacta. Os que a desprezaram tiveram sua sabedoria consumida pelo tempo, mas aqueles que confiaram nela encontraram uma verdade que jamais se desgasta. O Espírito Santo garantiu sua preservação para que hoje, séculos depois dos profetas e apóstolos, possamos segurar em nossas mãos a mesma verdade que moveu gerações inteiras. Não é apenas um livro sagrado, mas a voz de Deus registrada para a humanidade. A grande questão que ecoa então não é se a Bíblia é inerrante, pois suas palavras, sua história e seu impacto já provaram isso, mas se estamos dispostos a confiar plenamente nela. O Senhor nos deu um tesouro, um mapa que nos leva até Ele. E cabe a nós decidir se caminharemos na luz da sua palavra ou se nos perderemos no labirinto das dúvidas e das vozes que tentam silenciá-la. A verdade está diante de nós, inabalável, eterna, aguardando aqueles que têm ouvidos para ouvir e corações para crer. Texto e produção Douglas Vieira. Música por Pixabay. Faixa The Unexplored. Voz por ChatGPT 4.0. Tipo Ember. Bibliografia. Lições bíblicas. A supremacia das escrituras. Douglas Baptista, editora CPAD. Comentários expositivos Hernandes Dias Lopes, editora Agnos. Comentário bíblico Matthew Henry, editora CPAD. Antigo e Novo Testamento interpretado versículo por versículo Russell Norman Champlin, editora Agnos. Charles Spurgeon, Os Tesouros de Davi, editora CPAD. Obrigado por ouvir o Bíblia Comentada. De segunda a sexta, capítulos da Santa Palavra, aos sábados, mensagens ao coração e aos domingos, a poesia dos Salmos. Porque não basta ouvir, é preciso entender. Inscreva-se em nosso perfil nas principais plataformas de streaming e permita que esta palavra edifique sua vida. Deus abençoe você. Até amanhã. Bíblia Comentada. Melhor que ouvir é entender.